tarde, boa noite, a todos. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa para o estudo do Evangelho desta tarde. Vamos primeiros aos recados do mês de agosto. A biblioteca da nossa casa está passando por uma reforma e em breve os livros estarão disponíveis novamente para empréstimo. A casa ela tem o projeto Ler Mais. Atualmente a casa está com a sugestão do livro Tramas do Destino, do espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografia de Divaldo Franco. Semanalmente os capítulos eles são disponibilizados impressos aqui na nossa casa e no dia 30 de agosto, daqui a 2 semanas, nós vamos ter um encontro para partilhar as ideias e reflexões dessa leitura. No domingo, dia 28 de setembro, a partir do meio-dia, nós vamos ter uma macarronada fraterna aqui na nossa casa. Todo o dinheiro vai ser arrecadado, vai ser revertido para as melhorias que estão sendo feitas aqui, como troca de piso e pintura. Então, todos que puderem, reservem essa data. Vamos à psicografia. Viver com confiança. Queridos amigos, nada é por acaso, tudo está certo. As coisas parecem que estão todas erradas, mas Deus está no comando de tudo. Não podemos perder a esperança, porque tudo nos dá a assistência necessária. Temos que ter todo o cuidado para receber a ajuda necessária. Tudo o que nos acontece, na maioria, são casos de vidas passadas. Temos que passar por essa provação para que possamos evoluir, crescer. É toda a oportunidade que temos. Cada reencarnação é para a nossa evolução. São as pluralidades da existência. Temos que fazer a nossa parte para podermos viver com o nosso dever cumprido, fazendo o que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a ti mesmo. Vamos seguir as leis de Deus acima das leis dos homens, que sempre mudam. A lei de Deus é imutável. Vamos viver com confiança. Que assim seja. Essa mensagem foi recebida na nossa casa no dia 16 de julho de 2025. Vamos, neste momento, encarnados e desencarnados, elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, que já se faz presente, pois Ele nos disse que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, lá Ele estaria. Mestre querido, agradecemos pela oportunidade de estarmos vivos, com saúde, e dispostos ao estudo do seu Evangelho, estudo da sua palavra, pois sabemos que ainda somos espíritos infantis, cometemos erros bobos, e que com a sua luz, com a sua guia, podemos seguir na seara do bem, evoluindo a cada dia. Pedimos, Mestre, que abençoe a todos aqui presentes, em especial ao mentor espiritual desta tarefa, e ao nosso irmão palestrante, que as palavras dele possam refletir no nosso íntimo, nos fazer avaliar nossas condutas diárias, para que amanhã, Mestre, possamos ser melhores do que fomos hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal do Face, aqueles que porventura assistam depois também pelo canal do YouTube da casa. Aliás, um convite para vocês que assistem pelo Face, assistem pelo YouTube, venham para casa. É bom, é gostoso. A comunicação à distância é uma coisa muito boa, mas esse contato humano nada substitui. Para o pessoal do Face que não me conhece, meu nome é Carlos, o pessoal aqui da casa acho que já todo mundo sabe quem eu sou. E a casa, a Marcela, mas propriamente dito, passou um tema para a gente estar conversando, para a gente estar falando aqui hoje, que a gente vai encontrar lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que é o capítulo A Fé Transporta Montanhas, mas ela passou para a gente estar falando especificamente sobre o item 11, que vai estar a instrução dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Para a gente falar sobre a fé como mãe da esperança e da caridade, a gente primeiro tem que definir o que é fé, o que é esperança e o que é caridade. Essas três palavras, essas três ideias, elas são dentro da doutrina espírita o que a gente chama de virtudes. E a primeira coisa em comum que elas vão ter é que toda virtude ela é necessariamente ativa. O que quer dizer? Toda virtude obrigatoriamente leva a uma atitude. A virtude ela nunca é passiva, ela nunca é parada. Ela sempre envolve movimento, envolve algum tipo de atitude da nossa parte. Fé é quando a gente acredita em alguma coisa. Ter fé é acreditar. A esperança, depois a gente vai falar de forma mais detalhada sobre cada um dos itens. A esperança, ela também é um acreditar. É acreditar que as coisas vão melhorar. A esperança é aquela crença que a gente tem de que vai dar certo, de que a coisa vai melhorar, de que o nosso futuro vai ser melhor. E a caridade? A caridade, de todas as virtudes, eu sempre falo que é a atitude por excelência. Caridade, dentro da doutrina espírita, significa fazer o certo sem querer nada em troca. É fazer o certo de maneira desinteressada. É fazer o certo simplesmente porque é o certo a ser feito. É ajudar sem querer o agradecimento, sem querer aparecer como sendo boa pessoa. Inclusive, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai colocar que essa fé, esse ajudar de forma desinteressada, é até mesmo sem pensar em arrumar um lugarzinho melhorzinho lá no plano espiritual, sem ter um lugarzinho melhorzinho no céu. Se você faz o bem pensando em ter um lugarzinho melhor, é bom, está fazendo bem. Mas não é virtude. Ainda não é a virtude. A virtude é feita, ela é considerada quando a gente realmente faz sem pensar em nada. A gente simplesmente realmente faz porque é certo. Mas vamos lá. Dentro desse capítulo, Kardec vai começar nos falando sobre fé. E ele vai nos dar 4 ideias sobre fé. 4 tipos de fé diferentes. Ele vai falar sobre a fé enquanto confiança em si próprio, que é aquela fé que a gente tem, que a gente acreditar na gente mesmo, a gente acreditar que a gente é capaz, que a gente consegue vencer os desafios, que a gente consegue fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, que é o que nos move dentro dos nossos objetivos, dentro dos nossos ideais. Ele vai propor também a fé com uma confiança na realização de um projeto, ou seja, quando eu tenho um projeto em mente, quando eu tenho algo que eu quero fazer em mente e eu acredito que aquilo vai dar certo. Eu quero construir uma coisa, eu quero criar um programa, eu quero desenvolver um trabalho social que seja, ou um trabalho qualquer, e eu acredito que aquilo vai dar certo. Então, se eu tenho fé naquilo, eu consigo enxergar aquele meu projeto como um todo, eu consigo vislumbrar como ele vai ser quando vai estar pronto, e eu consigo planejar os passos que eu tenho que dar para chegar a esse objetivo. A gente só tem que tomar cuidado no caso dessa fé para não confundir ela com presunção. Ter fé em nós mesmos é bom? Sim, a gente tem que ter fé. Ter fé nos nossos projetos? Sim, também. Mas a gente não pode correr o risco de transformar essa fé em orgulho. A gente começar a achar, acreditar que a gente faz sozinho, que a gente não precisa de ninguém, que a gente não precisa de nada.
Eu sempre falo, ninguém nesse mundo faz nada sozinho. Desde que a gente nasce, a gente precisa dos outros. Quando a gente nasce, a gente precisa da nossa família. Quando a gente cresce mais um pouquinho, a gente precisa das pessoas que nos cercam. Se a gente está aqui hoje, se eu estou lendo o texto, é porque alguém me ensinou a ler. Então eu precisei de um professor. Se esse professor me deu aula, é porque tinha uma escola. Alguém construiu essa escola. Se hoje a gente está aqui nessa casa, alguém levantou essas paredes. Se a gente veio para cá, muitos vieram de carro. Alguém construiu esse carro. Eu não sei fazer um carro. Quem não veio de carro, veio de ônibus, tinha um motorista dirigindo o ônibus. E eu garanto para vocês, se o motorista deixasse o ônibus na porta de vocês, a não ser que alguém aqui seja motorista de ônibus profissional, não conseguia tirar o ônibus da porta e chegar até aqui. Já tentei dirigir um ônibus, sei como é, não é fácil. Ah, mas eu vim a pé. Você veio usando a rua calçada, alguém construiu. Então nada a gente faz sozinho. Então essa fé que a gente tem na gente mesmo, a gente tem que tomar esse cuidado de não se transformar em orgulho, em presunção. Não é dessa fé que a gente vai estar conversando aqui hoje. Kardec vai falar de um terceiro tipo de fé, que ele vai chamar de fé religiosa. E ele vai trazer essa ideia das religiões, mas segundo uma concepção mais antiga, uma concepção que a gente tinha mais no passado, que é aquela fé que funciona através de dogmas, através de ideias que nos são passadas. É aquela fé que vem de cima para baixo. Alguém nos disse que é assim. E porque alguém nos disse que é assim, a gente acredita. Mas a gente acredita só porque nos disseram. É o que dentro da doutrina a gente vai estar chamando também de fé cega. Aquela fé que não decorre da nossa razão. Qual que é o perigo da fé cega? É que algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, essa fé pode se transformar numa coisa que a gente chama de fanatismo. Quando a gente começa a acreditar naquilo que passam para a gente, sem raciocinar sobre o que estão passando, sem ver a lógica da ideia que estão passando para a gente, simplesmente a gente vai acreditando, a gente corre esse risco de acreditar em coisas que são erradas, em coisas que não são verdades. A gente corre o risco de entrar nessa seara perigosa do fanático. Aquele que não pensa, ele simplesmente acredita. E por fim, Kardec vai falar da fé que nos interessa aqui hoje, que é a fé virtude. É a fé que se transforma em virtude, que ele vai dizer que advém da razão, advém do conhecimento. Essa fé a gente adquire da seguinte forma: eu entendo, a partir do momento que eu entendi, eu achei que é certo, mas eu achei que é certo porque minha razão diz que é certo. Se eu entendi e achei que é certo, então eu creio. É uma fé que vem pela razão. E a gente vai se aprofundar nisso mais para frente. Mas a razão aqui não é o todo. A razão aqui é a primeira parte. Essa fé-virtude, ela começa por uma das dimensões da alma, que é justamente a nossa racionalidade. Mas ela não se torna uma virtude só porque a gente entendeu, só porque a gente compreendeu e achou que valia a pena acreditar. Essa fé, ela tem que agir sobre uma segunda parte da alma, que é o nosso sentimento. Primeiro a gente entende, a gente aprende, mas depois a gente tem que interiorizar isso. A gente tem que trazer isso para a dimensão do nosso sentimento. A gente tem que sentir isso que a gente acredita. Kardec vai dizer que a fé, ela vem pela razão, mas nós a praticamos ou devemos praticar com o ardor do nosso coração. É quando a gente interioriza a fé,
é quando a gente consegue interiorizar essa crença, trazê-la para dentro do nosso sentimento, que a gente realmente começa a praticá-la. Porque às vezes eu posso acreditar numa coisa, eu posso saber que uma coisa é certa e nem por isso eu pratico. Nem por isso eu ponho em prática, nem por isso eu faço. A gente começa a fazer, a gente começa a agir, e eu disse que a fé, como toda virtude, ela é ativa, mas o que vai fazer com que a gente se mexa, que a gente se movimente, vai ser justamente interiorizar isso para dentro do nosso sentimento. Quando a gente começar a sentir isso com o nosso coração, aí a gente começa a se mexer. E a caridade, que é a terceira virtude que a gente se propôs a estudar hoje, é justamente o sentimento em ação. Quem já me ouviu falando sobre esse tema, sabe que eu costumo dizer que amor é sentimento, caridade é amor em movimento. Eu posso dizer que amo vocês, eu posso dizer que amo a minha irmã aqui atrás, meu irmão aqui atrás, mas se eu ficar só no eu amo, isso muda o quê? Eu amo, mas o meu irmão, estou vendo que ele está precisando de ajuda por alguma coisa, eu continuo amando ele, só não faço nada. Eu não me movimento. E esse movimentar da fé, ele é tanto em sentido interno, a movimentação interna, quando ela serve para mudar a minha forma de enxergar a vida, a minha forma de me conduzir perante a vida, a minha forma de pensar, de sentir, como também é um movimento externo, quando muda a minha forma de me relacionar com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos, com a sociedade como um todo. A virtude fé aqui, ela vai ser considerada então a mãe das outras virtudes. E Kardec vai dizer que essa fé, ela vai ser baseada em algumas verdades básicas espirituais. E quais seriam essas verdades? A gente vai acreditar que Deus existe. E por que a gente acredita que Deus existe? Porque a gente vê o mundo, a gente vê tudo que está aqui, a gente vê a criação. Será que é possível imaginar que tudo isso que foi criado veio do nada? Os materialistas acreditam nisso, que tudo veio do acaso. Mas a gente vê o movimento das estrelas, o movimento dos astros, a gente vê a natureza, a flor que nasce ali no jardim. Será que tudo isso poderia ter existido sem ter algo por trás? Tem um palestrante que eu sigo, ele diz que não dá para imaginar que o nada cria alguma coisa. Tem que ter alguma coisa por trás disso. A minha razão, eu estou falando agora da minha razão, ela me diz que tem que ter alguma coisa, que a gente chama de Deus. E quando a gente começa a estudar Deus, quando a gente começa a estudar os ensinamentos de Jesus sobre esse Deus, os ensinamentos da doutrina espírita, o que eles vão nos dizer? Que Deus é a suprema inteligência, a inteligência suprema. E isso explica a harmonia da criação. Então isso tem lógica, isso me diz a razão. Diz que Deus é soberanamente justo, soberanamente amoroso. Deus é o amor supremo, é a justiça suprema. E se eu passo a acreditar nisso, eu passo a acreditar nas leis de Deus. E aí eu passo a ter fé em que eu devo seguir essas leis. Mas eu passo a seguir essas leis justamente porque eu acredito que Deus é a inteligência suprema, porque eu acredito que Deus é soberanamente bom, que Deus é soberanamente justo, e essas leis passam a ter algum sentido. Aí eu penso, mas tem coisas que aparentemente não me fazem sentido se eu tirar Deus da equação. Tem gente que vive bem uma vida inteira, uma vida saudável uma vida inteira, e tem gente que nasce doente. Como é que eu explico
essas diferenças entre as pessoas, se Deus ama todo mundo, se eu acredito que Deus é o amor supremo, aí a gente aprende outra coisa dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro da doutrina espírita e dentro dos ensinamentos das religiões de uma forma geral. Nós aprendemos sobre a imortalidade da alma. E a imortalidade da alma consegue me explicar o porquê dessas diferenças. A gente vai aprender no Espiritismo de reencarnação. Então a gente vai aprender que o que parece estranho aqui não é tão estranho quando eu penso que essa vida é só uma passagem. Quando eu penso que essa vida é só uma etapa da minha existência. Se eu sou uma alma imortal e se a minha alma sobrevive para além desse corpo, então tudo que está acontecendo aqui é uma pequena passagem, é um segundo dentro da eternidade, é um segundo dentro da minha imortalidade. E se eu tenho a possibilidade da reencarnação, isso me faz ver que o que acontece, segundo a vontade de Deus aqui, é para o meu bem. Deve ser para o meu bem, tem que ser para o meu bem, tem que ter um motivo. E quando eu começo a entender essas ideias, aí eu posso dizer que eu acredito realmente nessas ideias. Mas não basta só acreditar. Aí vai entrar a segunda parte. Eu tenho que viver essas ideias, que significa trazer isso para o meu sentimento, trazer isso para o meu ser de uma forma mais profunda. E aí o resto vai fazendo sentido. E por que eu vou dizer então que a fé é a mãe da esperança e a fé é a mãe da caridade? Porque essa fé, me mostrando da bondade de Deus, me mostrando da justiça do que acontece, se ela for uma fé forte, o que Kardec ensina que é uma fé forte? Ele vai ensinar que uma fé forte, uma fé sólida, é uma fé que resiste, que encara a razão em qualquer época da humanidade. Aquela fé que eu posso discutir com a razão, eu posso discutir com a ciência, e a razão não vai me mostrar que eu estou errado. A ciência não vai me mostrar que eu estou errado. Eu consigo defender essa minha fé diante do mundo. Essa fé é forte quando ela consegue sobreviver, inclusive, à descrença dos outros. Quando eu sei que às vezes os outros me ridicularizam e falam, mas essa história de ficar acreditando em Deus, reencarnação, isso é coisa de gente boba, de gente infantil. Se a minha fé não for forte, eu posso me deixar levar por essas ideias. Se a minha fé for forte, se ela for enraizada na razão, se eu estiver consciente dela, isso não vai me afetar. Porque eu vou ter argumentos, não só para os outros, mas principalmente para mim mesmo, para justificar isso que eu sinto. E Kardec vai dizer que a fé, quando eu falo Kardec, eu estou falando a doutrina espírita, que é mais fácil falar Kardec do que doutrina espírita. Kardec e os espíritos. Que a fé, ela, quando é verdadeira, quando ela é interiorizada, ela empolga. Ela contagia as pessoas que estão à sua volta. Mas ela contagia como? Ela contagia pelas palavras? Não. Eu posso falar bonito aqui, as pessoas podem me ouvir, podem até se sentir tocadas num primeiro momento. Mas não são as minhas palavras, não são as nossas palavras que vão contagiar as pessoas. O que contagia as pessoas é a atitude, é a postura, é a maneira como a gente age. Se a gente for pensar em exemplos, por exemplo, um São Francisco de Assis, por mais belas que fossem as suas orações, não foi isso que contagiou as pessoas à sua volta. O que contagiou as pessoas à sua volta foi a sua postura no mundo, foi a maneira como ele viveu, foi a forma como ele agiu. Se você pensar num Chico Xavier, por mais belas que sejam as suas mensagens, mas o que realmente contagiou as pessoas que estavam à sua volta
foi a maneira como ele viveu no mundo. Foi a maneira como ele se portou. E essa fé que contagia, essa fé que alimenta, ela vai alimentar a nossa esperança. Nós vamos começar a acreditar que as coisas realmente podem melhorar, que aquela dificuldade que a gente está passando não é eterna, que aquilo vai passar. Pode não passar nessa vida, talvez ela passe em outra, mas a gente só vai conseguir manter essa esperança justamente se a gente tiver fé. Então a fé, ela é o fogo que alimenta a nossa esperança. A fé é o fogo que aquece a nossa esperança. É aquilo que mantém a nossa esperança viva. Por mais que a gente passe por dificuldades, por mais que a gente passe por problemas, por mais que o mundo pareça maluco, a gente consegue manter essa esperança, essa crença de que no final tudo vai se resolver, tudo vai dar certo se a gente tiver uma fé forte, uma fé inabalável. A fé alimenta essa nossa crença de que a coisa vai dar certo. Pode não ser agora, pode não ser nessa vida, mas a gente acredita naquilo que Cristo nos ensinou. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Benditos são os mansos, porque eles herdarão o reino dos céus. A gente passa acreditando nessas verdades, que a gente acredita pela fé, isso mantém a nossa esperança viva. E onde é que entra a caridade aí? Por que a fé vai alimentar a caridade? Se eu acredito nas leis de Deus, se eu acredito nos ensinamentos de Jesus, se eu acredito naquilo que a doutrina me ensina, qual a maior lei de Jesus? Aquela que ele nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E como é que eu manifesto esse amor ao próximo? Através da caridade. Lembra que eu falei? Caridade é amor em movimento. Mas eu manifesto essa caridade porque eu tenho fé. Eu tenho fé naquilo que eu aprendi, eu tenho fé naquilo que Jesus me ensinou, eu tenho fé nas suas lições, e eu sei que fazendo a caridade, praticando a caridade, eu estou fazendo um bem. Primeiro não é para os outros não, é para mim. Depois estou fazendo um bem para os outros. E quando eu faço um bem para os outros, esse bem, ele volta. Não porque o outro vai me retribuir. Talvez ele não retribua. Lembra que eu falei que a caridade é fazer o certo de forma desinteressada. Mas se eu faço bem para alguém, se eu ajudo alguém, eu estou ajudando a construir uma sociedade melhor. Eu estou ajudando a construir um mundo melhor. E se eu estou ajudando a construir um mundo melhor, ainda que seja um pequeno esforço, que eu seja só uma gota no oceano, o oceano é feito de gotas, eu estou ajudando a construir um lugar melhor para que eu mesmo viva. Eu estou ajudando a construir um lugar melhor para que meu filho viva, para que meus netos vivam. Colocando a caridade, que é o amor em movimento, eu estou trabalhando pelas leis de Deus. Lembra quando a gente fala no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino? O que a gente está pedindo? A gente está pedindo que o reino de Deus venha até aqui, a nós. A gente está pedindo que esse reino de Deus se faça dentro dos nossos corações, mas se faça também nesse mundo que a gente está vivendo. E isso só acontece se a gente tiver fé, se a gente tiver esperança, porque se a esperança acabar, a gente para com tudo. E essa fé, essa esperança só vão fazer algum sentido se a gente transformar isso em ação. Se a gente transformar isso no amar ao próximo, se a gente transformar isso em ajudar ao próximo, se a gente transformar isso em ajudar a sociedade, se a gente transformar isso realmente em movimento.
E no final do texto, nesse texto que vai falar sobre isso, o espírito que dá a comunicação, o espírito José, ele vai falar uma coisa que eu vou pedir licença para ler. Ele vai dizer assim: tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o ama. Credes nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. E eu vou também pedir para vocês um pouquinho de paciência, que eu gostaria de ler um outro texto. Esse texto ele foi escrito antes do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi escrito em 1862. Ele foi publicado na Revista Espírita do mês de fevereiro de 1862. Quem puder achar esses textos, você acha na internet, pode procurar no site Kardecpédia. São 3 textos. Eu vou ler só um. O primeiro texto é a fé, o segundo texto, a esperança, e o terceiro texto, a caridade. Não são textos longos. Eu vou ler só o texto da fé. Sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamo-me fé. Sou grande e forte. Aquele que me possui não teme o ferro nem o fogo, pois ele é a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós com facho cujos jatos brilhantes se refletem no fundo dos vossos corações. E vos comunico a força e a vida. Entre vós dizem que transporto montanhas, mas eu vos digo, venho erguer o mundo, porque o Espiritismo é a alavanca que me deve ajudar. Uni-vos a mim. Eu venho convidar-vos. Eu sou a fé. Eu sou a fé. Moro com a esperança e a caridade e o amor no mundo dos espíritos puros. Muitas vezes deixei as regiões etéreas e vim à terra para vos regenerar, dando-vos a vida do espírito. Mas, fora os mártires dos primeiros tempos do cristianismo e alguns fervorosos sacrifícios de tempos em tempos ao progresso das ciências, das letras, da indústria, da liberdade, não encontrei entre os homens senão indiferença e frieza, e tristemente retomei o meu voo para o céu. Julgais-me em vosso meio, mas vos enganais, porque a fé sem obras é um simulacro de fé. A verdadeira fé é vida e ação. Antes da revelação do Espiritismo, a vida era estéril. Era uma árvore ressequida pelos raios que nenhum fruto produzia. Reconhecem-me por meus atos. Eu ilumino as inteligências. Aqueço e fortaleço os corações. Afasto para bem longe as influências enganadoras e vos conduzo para Deus, pela perfeição do espírito e do coração. Vinde, colocar-vos sob a minha bandeira. Eu sou poderosa e forte, eu sou a fé. Sou a fé e o meu reino começa entre os homens, reino pacífico que os tornará felizes no presente e na eternidade. A aurora do meu aparecimento entre vós é pura e serena. Seu sol será resplandecente e seu ocaso virá docemente embalar a humanidade no braço das eternas felicidades. Espiritismo, derrama sobre os homens o teu batismo regenerador. Eu lhes faço um apelo supremo. Eu sou a fé. Uma boa noite a todos. Um beijo no coração de vocês. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de estudo do Evangelho, essas belas palavras trazidas pelo nosso irmão, e pedir que a nossa fé, a nossa esperança
nosso amor, nossa caridade. Sejam firmes não somente nos momentos bons, mas acima de tudo no momento da prova, no momento da incompreensão, no momento da solidão. Que lá a força viva do Evangelho permaneça acesa dentro dos nossos corações, na certeza de que não há mal que dure para sempre. Que as bênçãos aqui recebidas não fiquem restritas somente a nós, mas que possam ser compartilhadas com os nossos familiares, nossos amigos, todas as pessoas do nosso convívio diário. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e em segurança. Que assim seja, graças a Deus.